Bem, queridos alunos, nós vamos ter agora a nossa aula de hermenêutica, baseada no capítulo 2 do livro Hermenêutica Avançada, de Henry Virkler, da editora Vida, e nós vemos aí sobre a história da interpretação bíblica. Nós vamos aí, vamos ver uma visão panorâmica dessa história, de como foi feita desde os primórdios a interpretação do texto sagrado, da Bíblia Sagrada. Bem, nós vemos aí que os intérpretes mais ortodoxos têm carecido a importância de uma interpretação literal, pretendendo com isso interpretar a palavra de Deus da maneira como se interpreta a comunicação humana normal. Outros têm empregado um método alegórico e ainda outros têm examinado letras e palavras tomadas individualmente como possuindo significado secreto que precisa ser decifrado. E nós vemos aí de que a história da interpretação bíblica vai ser permeada pela escolha, preferencialmente, do método alegórico, desde os pais da igreja até a Idade Média. E nós vamos ver essas questões mais adiante. Então, nós vemos aqui, já na página 36, além do mais, à medida que estudamos a história da interpretação, vamos vendo que muitos dos grandes cristãos, e aí a gente vai ver Orígenes, Agostinho, Lutero, entenderam e receitaram princípios hermenêuticos melhores do que os que praticaram. Daí a advertência de que o conhecimento de um princípio necessita também de fazer-se acompanhar da sua aplicação ao nosso estudo da palavra. Certo? Então, a gente vai ver que esse panorama histórico por Virkler, ele é baseado em uma obra de Bernard Hahn, chamada Protestant Biblical Interpretation, e contém um excelente capítulo sobre história. Aqui ele se refere um resumo dessa visão panorâmica para a questão da exegese. E a gente começa pela exegese judaica, já se referindo ao texto de Neemias, capítulo 8, versículo 8, que um estudo da história da interpretação bíblica começa, em geral, com a obra de Esdras. Ao voltar do exílio na Babilônia, o povo de Israel solicitou a Esdras que lhes lessem o Pentateuco. Aí está, leram Esdras e os levitas no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações. Veja que não era só uma leitura, mas também explicação. E por que isso acontecia? Visto que durante o período do exílio, os israelitas provavelmente tenham perdido sua compreensão do hebraico. A maioria dos eruditos bíblicos supõe que Esdras e seus ajudantes traduziam o texto hebraico e o liam em voz alta, em aramaico, acrescentando explicações para esclarecer o significado. Assim, pois, começou a ciência e a arte da interpretação bíblica. Certo? Exegese judaica. No tempo de Cristo, nós temos, podemos classificar em 4 tipos principais essa exegese judaica, como sendo literal, midrashica, pesher e alegórica. O método literal de interpretação, referido como pesher, evidentemente servia de base para outros tipos de interpretações. Esperava ser conhecido por todos. Uma vez que não havia disputas a seu respeito, não era registrado. Então, a gente entende que esse motivo da relativa infrequência das interpretações literais já era uma tendência da questão da alegoria. A interpretação midrástica, veja, o método literal de interpretação, que aqui é dito como pesher, ele também utilizava o texto pelo próprio texto. A interpretação midrástica, ela se colocava, e até era antes da ascensão
expansão do cristianismo por uma geração ou tanto, e consideraram como elaborador das normas básicas da exegese rabínica, que acentuava a comparação de ideias, palavras ou frases encontradas em mais de um texto. A relação de princípios gerais com situações particulares e a importância do contexto na interpretação. Contudo, teve continuidade a tendência religiosa em vez da conservadora. O que acontecia era que dava significado a textos, frases e palavras sem levar em conta o contexto no qual se tensionava fossem aplicados. Em segundo lugar, combinava textos que continham palavras ou frases semelhantes, sem considerar se tais textos referiam-se à mesma ideia. Os incidentais da gramática lhes dava significação interpretativa. Então, veja que o método, né, a interpretação midrástica, ela traz uma coisa que a gente comumente vê nas chaves bíblicas, né, ou concordâncias bíblicas que nós temos com anexos às nossas Bíblias, né? Algumas versões de Bíblia têm esse recurso de chave bíblica ou de concordância bíblica, na qual a mesma palavra aparece em vários textos. E aí, o que eles faziam com essa questão de ver a mesma palavra em vários textos? O problema todo era de que muitas vezes essas palavras apareciam com ideias que não se completavam e não se estava falando sobre o mesmo assunto. Então, não se tornava válida essa interpretação. A interpretação Pescher, página 38. A interpretação Pescher existia particularmente entre as comunidades, certo? Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, essa comunidade de Qumran vivia nos arredores do Mar Morto e também nos remete ao grupo dos essênios, né? Um grupo que se isolava da sociedade e que tinha suas próprias regras e sua maneira de viver, e tinha também uma interpretação. Esse grupo ele levava mais a questão da interpretação mais escatológica, sempre remetendo às profecias do Antigo Testamento a um cumprimento dele futuro. A alegórica baseava-se na ideia de que o verdadeiro sentido jaz sob o significado literal da Escritura. Historicamente, o alegorismo foi desenvolvido pelos gregos para reduzir a tensão entre a sua tradição de mito religioso e da herança filosófica. Visto que os mitos religiosos continham muita coisa imoral, os mitos, né, religiosos continham muita coisa imoral e de outro modo inaceitáveis, os filósofos gregos davam forma de alegoria a essas histórias. Isto é, os mitos não deveriam ser entendidos em sentido literal, mas como histórias cuja real verdade já no nível mais profundo. Então, a gente via que Platão foi um dos filósofos que mais utilizou esse recurso nos seus ensinos, né? Então, a gente vê aí a alegoria da caverna, o mito da caverna. Então, os seus ensinamentos eram bem baseados em alegorias. E aí, a exegese alegórica utiliza esse recurso com a junção da filosofia dos gregos. E aí, um dos exegetas desse período, o Filão, né, acreditava que o significado literal da escritura representava um nível de compreensão, enquanto que o significado alegórico era para maduros. Então, era outro nível de significação e de interpretação bíblica. Devia usar-se a interpretação alegórica nos seguintes casos. Veja que ele tinha 10 regras para a questão da interpretação alegórica. Aí nós vemos, se o significado literal diz algo indigno de Deus, aí utilizava-se a alegoria. Se a declaração parece contraditória a outra declaração da Escritura, como é que a Escritura vai ser contraditória a ela mesma, né? Terceiro, se o registro alega tratar-se de uma alegoria, nesse caso, é válido, porque se o texto já é
era uma alegoria, ele deve ser interpretado como uma alegoria. Quarto, se as expressões são duplas ou se há emprego de palavras. Quinto, se há repetição de algo já sido. Aí, segundo Filão, era uma clara evidência de que esse texto, já que estava sendo repetido, ele podia ser interpretado alegoricamente. Sexto, se uma expressão é variada. Sétimo, se empregam sinônimos, palavras que têm o mesmo significado. Oitavo, se for possível, um jogo de palavras. Nono, se houver algo anormal em número ou tempo verbal. 10, se há presença de símbolos, que essa é válida, porque se há símbolos, figuras ou tipos, então o método alegórico ele pode ser utilizado nessas questões. Então, a gente vê que somente os critérios 3 e 10 são válidos para interpretar, na verdade, os textos bíblicos. Veja como ele faz referência à viagem de Abraão para a Palestina, saindo de Ur dos Caldeus. A viagem de Abraão para a Palestina é realmente a história do ponto histórico que deixa a Caldeia. E tem Arã, que quer dizer buracos. E significa o vazio de conhecer as coisas pelos buracos. Isto é, os sentidos. Ao tornar-se Abraão, ele se torna um filósofo verdadeiramente esclarecido. E casar-se com Sara é casar-se com a sabedoria abstrata. Então, resumindo, a gente vê que a escritura representa as palavras de Deus e que essas palavras estão cheias de significado para os crentes. Então, e aí se emprega a interpretação literal nas áreas de interesses judiciais e práticos. Em sua maioria, os intérpretes empregavam práticas midrásticas, né? A gente já viu aí, especialmente as regras desenvolvidas por Hilero. E a maior parte deles usou suavemente a exegese alegórica. Aí a gente vê o uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. E aproximadamente 10% do Testamento constitui citações diretas de paráfrases do Antigo Testamento ou de alusões a ele. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 9 não são expressamente mencionados no Novo. Veja, 30 livros do Antigo Testamento são mencionados no Novo. Aí, como foi que Jesus fez o uso em seus ensinamentos relatados nos evangelhos? Que Jesus faz primeiro, conforme observamos no capítulo 1, ele informa a tratar narrativas históricas, como registros fiéis do fato. Quando Jesus faz alusão a Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, profeta Jonas, ele vê como referência a pessoas de carne e osso e a eventos históricos. Não eram personagens fictícios. Eram justamente pessoas que tinham acontecido, que era comumente conhecido pelos seus ouvintes. Segundo, quando Jesus fazia a aplicação do registro histórico, ele o extraía do significado normal do texto, contrário ao sentido alegórico. De forma nenhuma, ele fazia menção de forma alegórica dos textos bíblicos. Terceiro, Jesus anunciou o modo como os dirigentes haviam desenvolvido métodos casuísticos que punham à parte a própria palavra de Deus, que eles alegavam estar interpretando. No lugar dela, colocavam suas próprias tradições. Era um exemplo claro do ensino dos escribas e fariseus, tão combatido por Jesus nos seus dias. Os fariseus, por mais que quisessem acusar Cristo de erro, nunca acusaram de usar qualquer escritura de modo antinatural ou ilegítimo. Mesmo quando Jesus repudiava diretamente os acréscimos e interpretações errôneas dos fariseus com relação ao Antigo Testamento, o registro bíblico diz adiante que estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus, vez por outra, usou um texto de modo que parece antinatural, geralmente se tratava de legítima expressão idiomática, hebraica ou aramaica, ou padrão de pensamento, que não se traduz diretamente para a cultura.
Nós temos aí o exemplo em Mateus 27, 9 e 10, né, que diz o seguinte: então se cumpriu o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que estimaram aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. A citação na realidade, esse texto que Jesus cita é uma compilação de dois textos, Jeremias 32, 19 e Zacarias 11, 12 e 13. E aí, qual é o problema da interpretação desse texto? Jesus utiliza uma citação que, na verdade, e ele se refere como sendo do profeta Jeremias, que no texto diz: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Dessa referência somente a Jeremias e não a Zacarias. Se o texto é uma compilação, aquilo que Jesus disse, é uma compilação desses dois textos, de profetas diferentes e de épocas diferentes. Na cultura judaica da época de Jesus, era comum esse artifício, certo? Comum era as profecias e atribuí-las ao mais proeminente dos profetas do grupo, nesse caso, Jeremias, né? É o mais proeminente do que Zacarias. Portanto, o que parece interpretativo, na realidade, é a aplicação hermenêutica legítima quando considerada dentro do devido contexto. Então, os apóstolos fizeram uso do Antigo Testamento esses textos. Os apóstolos acompanharam, consideraram o Antigo Testamento como a palavra de Deus inspirada. Em 56 casos, pelo menos, há referência explícita a Deus como autor do texto bíblico. A semelhança de Cristo, do Antigo Testamento, que os autores do Novo Testamento fazem a trechos do Antigo Testamento, é louvável, porque segue a mesma linha de interpretação de Jesus Cristo. Então, a gente vê mais adiante, embora tendo dito isso, geralmente surgem diversas perguntas a respeito do uso que fizeram do Antigo Testamento os escritores do Novo. Uma das frequências é com frequência. O Novo modifica o fraseado primitivo. Veja, as palavras contidas referentes a um texto do Antigo Testamento que está no Novo não são as mesmas palavras, palavra por palavra. Como se pode justificar hermeneuticamente a prática? Três considerações. Primeira, diversas versões hebraico, aramaico e grego do texto bíblico circulavam na Palestina no tempo de Cristo, algumas das quais tinham fraseado diferente das outras. Esse primeiro elemento aqui a gente tem que considerar de que havia várias versões do texto do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Então, era concebível, né, e aceitável de que tanto os ouvintes e os leitores dos textos do Novo Testamento aceitassem isso normalmente. Ou estava se referindo, com certeza, a alguma dessas versões que não eram muitas vezes conhecidas pela maioria. Segunda consideração, não era necessário que os escritores citassem passagens do Antigo Testamento palavra por palavra. O importante é que eles estavam, muitas vezes, eles estavam escrevendo em uma língua diferente. A gente sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, mas que os textos antigos do Antigo Testamento eram basicamente em hebraico e aramaico, e muitas vezes eles tinham que fazer traduções, e nessas traduções eles tinham que fazer um arrumado da frase, um fraseado diferente para explicar aquilo que ele estava citando. Na terceira, na vida comum, não está preso a citações geralmente sinal de que o autor tem domínio da matéria. Quanto mais seguro a hora de entender o significado de um autor, tanto menor o medo que ele tem de expor essas ideias em palavras que não são exatamente as do autor, mas que ele termina por explicar a ideia que o autor original estava querendo passar aos seus leitores.
Antes a gente vê a exegese patrística, né, dos pais da igreja. Isso já no segundo século da era cristã. A despeito da prática dos apóstolos, uma interpretação alegórica dominou a igreja nos séculos que se sucederam. Então, essa interpretação alegórica ela vai até a Idade Média, né? E depois sendo combatida pelos reformadores. O desejo de entender o Antigo Testamento, né? Contudo, o método alegórico, segundo praticado pelos pais da igreja, muitas vezes negligenciou por completo o entendimento de um texto e desenvolveu especulações que o próprio autor não teria reconhecido. Uma vez abandonado o sentido que o autor tinha em mente, conforme expresso por suas próprias palavras, não permaneceu nenhum princípio regulador que governasse a exegese. Então, aí a gente vê alguns dos mais proeminentes da igreja que fizeram uso do método alegórico. A gente vê o primeiro deles, Clemente de Alexandria. Ele acreditava que inquiridores. E também porque não é bom que todos a entendam. Então, que ele defendia a ideia de que, de certa forma, o texto bíblico, ele, por algum deveria ficar dessa forma mesmo. Então, ele desenvolveu a teoria de que 5 sentidos estão ligados à escritura: histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. E aí, um exemplo de como ele fazia a interpretação alegórica, que era mais mística, justamente, né? A gente tem um exemplo disso em Gênesis capítulo 22, de 1 a 4, que relata a viagem de Abraão a Moriá para sacrificar Isaac. Veja o que ele diz. Quando no terceiro dia Abraão chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, erguendo os olhos, viu o lugar, a distância. O primeiro dia é aquele constituído por coisas boas. O segundo é o melhor desejo da alma. No terceiro, a mente percebe coisas espirituais, sendo os olhos de entendimento abertos pelo Mestre que ressuscitou no terceiro dia. Os 3 dias podem ser o mistério do selo, o batismo, no qual cremos realmente em Deus. É por consequência a distância que ele percebe o lugar, porque o reino de Deus é difícil de atingir, o qual Platão chama de reino de ideias, havendo aprendido de Moisés que se tratava de um lugar que continha todas as coisas universalmente. Mas Abraão corretamente o vê à distância, em virtude de estar ele nos domínios da geração, e ele é imediatamente iniciado pelo anjo. Por esse motivo, diz o apóstolo, mas como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, mediante aquelas exclusivas aplicações puras e incorpóreas do intelecto. Note que essa é uma interpretação alegórica da ida de Abraão para sacrificar Isaac. Então, veja como há uma alegoria profunda nesse texto, desde os iniciais desse capítulo 22. Orígenes, na sequência, que é um sucessor de Clemente, ele cria a escritura uma vasta alegoria, na qual cada detalhe é simbólico. O homem se constitui em 3 partes, corpo, alma e espírito, e ele defende a tricotomia. Da mesma forma, a escritura possui 3 sentidos. O corpo é o sentido literal, a alma e o espírito o sentido moral, e o espírito o sentido alegórico. Mas, na verdade, ele assume o alegórico ou místico, que ele vai emprega constantemente a alegoria, uma vez que só ela produzia o verdadeiro conhecimento. Agostinho foi de longe o maior homem de sua época. Em seu livro sobre a doutrina cristã, ele estabelece diversas regras para a exposição da escritura, né, conforme resumo de Duran, né, que a gente já falou sobre a obra de Duran aqui, que o Henry Virkler capítulo 2 do seu livro. Aí a gente vê o intérprete de fé cristã autêntica. A gente falou sobre essa questão de que a comunhão com Deus, né, a gente até
comentou sobre isso na aula passada, de que quanto mais comunhão das Escrituras tem com Deus, ele vai fazer uma interpretação mais adequada. Deve-se ter em alta conta o significado literal e histórico da Escritura, com certeza. Terceiro, a Escritura é mais complicada e, portanto, o método alegórico é adequado. Então, isso é um perigo, né? A gente considera um perigo para a questão da interpretação bíblica. Há significado nos números bíblicos, né? A gente vai ver mais adiante que uma vertente do judaísmo, né, que é a Cabala, que dá significados a números, letras, símbolos, né, totalmente distante do que a interpretação bíblica pede. Quinto, o Antigo Testamento é documento cristão, porque Cristo está retratado nele do início ao fim, com certeza. Compete ao expositor entender o que o autor quer dizer e não introduzir no texto o significado que ele, expositor, quer lhe dar. Com certeza, essa é uma questão muito válida também, uma das regras muito válidas. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. Um versículo deve ser estudado em seu contexto, não isolado dos versículos que o cercam. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode constituir-se matéria de fé ortodoxa. Então, nenhuma doutrina bíblica deve estar baseada em um texto que não está muito claro. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender a Escritura. O intérprete deve conhecer hebraico e os assuntos. Para fazer uma interpretação adequada, tem que ter a junção do trabalho do Espírito Santo e também do aprendizado necessário para se entender a Escritura. Então, ele defende a ideia de que todo intérprete das Escrituras deve ter conhecimento dos idiomas originais, hebraico, grego, e também de outras áreas, como geografia, arqueologia e outras mais. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. O expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva. Então, com certeza, a revelação de Deus, expressa desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é uma revelação considerada progressiva. Desculpa. Agostinho cria que a Escritura tem um sentido quádruplo: histórico, etológico, né, que vai procurar as causas e as origens dos fenômenos, analógico e alegórico. Sua opinião foi a predominante na Idade Média, portanto, a influência de Agostinho no desenvolvimento de uma exegese científica foi mista. Na teoria, ele sistematizou a sadia, mas na prática deixou de aplicar esses princípios em seu estudo bíblico, usando uma alegorização excessiva. Por isso que muitos dos seus valiosos escritos foram colocados de lado, somente sendo considerado da sua produção literária. Na sequência dos pais da igreja, nós vemos a escola de Antioquia da Síria. Esse grupo de eruditos em Antioquia da Síria tentou evitar o letrismo dos judeus, o valorismo dos alexandrinos. Eles defendiam com maior zelo a interpretação histórico-gramatical, isto é, que um texto deve ser interpretado segundo as regras da gramática e os fatos da história. Então, a da história diferia daquela que tinham os alexandrinos. Segundo os alegoristas, flutuando acima do significado dos acontecimentos do Antigo Testamento, encontrava-se o mais espiritual. Então, havia uma discórdia entre esses dois grupos, né? A exegese medieval que vai usar muito do que ensinou Agostinho acerca da interpretação bíblica. Qual era uma quadrinha destacava esse método alegórico. A letra mostra-nos o que Deus e nossos pais fizeram. A alegoria mostra-nos onde está oculta a nossa fé. O significado moral dá-nos as regras da vida diária. E a anagogia mostra-nos onde terminamos nossa luta. A parte mais escatológica, né? Dessas normas, dessa interpretação bíblica.
embora predominasse o método quádruplo de interpretação, outros tipos de exegese ainda estavam sendo desenvolvidos. Aí, como eu me referi, né, os cabalistas, no decorrer do último período medieval, os cabalistas na Europa e na Palestina continuaram na tradição do primitivo misticismo judaico e levaram para o letrismo ao ridículo. Acreditavam que cada letra e até mesmo cada possível transposição ou substituição de letras tinha significado sobrenatural. Então já é um surge a figura de Nicolau de Lyra. Veja que esse personagem é muito importante na história da hermenêutica, porque ele foi um homem que causou significativo impacto sobre o retorno à interpretação literal. Embora concordassem que há 4 sentidos relacionados com a escritura, ele deu indiscutível preferência ao sentido literal e insistiu em que os demais sentidos se alicerçassem firmemente no literal. E aí a obra de Nicolau de Lyra ela influenciou profundamente a Lutero e muitos aqui creem que sem essa influência dá início à Reforma Protestante. E aí a partir do século XVI nós vemos um possível retorno da interpretação literal, principalmente Lutero. A fé e a iluminação do Espírito eram requisitos indispensáveis ao intérprete da Bíblia. Ele asseverava que a Bíblia devia ser vista com olhos inteiramente distintos daqueles com os quais vemos outras produções. Você não pode considerar o texto da Bíblia Sagrada como uma mera literatura como outras no mundo inteiro. E a interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto. O intérprete deve considerar em sua exegese as condições de história, gramática e o contexto. Ele acreditava também que a Bíblia é um livro claro, contrariamente ao dogma católico romano de que as Escrituras podem revelar seu verdadeiro significado. E é o que Lutero sustentava, que a Igreja não deveria determinar o que as Escrituras ensinam. E, pelo contrário, as Escrituras é que deveriam determinar o que a Igreja ensina. Então, essa ordem, segundo Lutero, tinha que ser invertida. Não a Igreja determinar o que a Escritura ensina, mas a Escritura é que deve determinar o que a Igreja ensina. Então, a gente vê aí de que um dos grandes princípios hermenêuticos de Lutero dizia que se deve fazer cuidadosa distinção entre a lei e o Evangelho. Para Lutero, a lei refere-se a Deus e sua ira, seu juízo, seu ódio ao pecado, e o Evangelho refere-se a Deus em sua graça, seu amor e sua salvação. Certo? Mais adiante, nós vemos o Calvino, contemporâneo de Lutero, e aí Calvino se torna o maior exegeta da Reforma, e concordava em geral com os princípios atuados por Lutero, mas discordava em duas coisas. Ele compartilhava a opinião de Lutero de que Cristo deve ser encontrado em toda parte nas Escrituras, como o próprio Lutero interpretava que salmos que são legitimamente messiânicos. Para Lutero, esse número de salmos messiânicos era bem maior do que aquilo que se via. Então, ele usava, de certa forma, uma vez ou outra, um método alegórico também. Mas a sentença predileta de Calvino é que interpreta a própria Escritura. E ele também acreditava que a primeira tarefa de um intérprete é que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir o que pensa e o que ele deva dizer. Nós vemos que nós tivemos o Concílio de Trento, em várias ocasiões, de 1545 a 1563, elaborou uma lista de decretos expondo os dogmas da Igreja Católica Romana e criticando o protestantismo. Os protestantes reagiram com o desenvolvimento de credos que definam as importantes tinham o seu credo predileto. Você imagine naquele momento, naquele tempo, de que os métodos hermenêuticos eram deficientes, porque a exegese se tornou uma criada da dogmática.
da Igreja Católica. Então, ao descrever os teólogos daquela época, a Bíblia, à luz do fulgor antinatural do ódio, muita coisa era colocada de lado, porque era uma disputa entre protestantes e católicos. Os instrumentos do pietismo, né, o seu líder, né, o Philip Jacob Spener, então é considerado o líder do reavivamento pietista. E o que era que o pietismo pregava? Era de que ele se colocar essas controvérsias inúteis teológicas de lado e os cristãos deveriam estar se dedicando mais às boas obras, ao socorro aos desamparados. Né? Então, não sei se o pietismo tem a ver com piedosos, ele pedia o fim da controvérsia inútil, o retorno ao interesse e as boas obras, melhor conhecimento da Bíblia por parte dos cristãos e melhor preparo para os ministros. Então, a gente vê de que, além de ser erudito, linguista e exegeta, ele foi ativo na formação de muitas instituições destinadas ao cuidado dos dados e dos enfermos. E isso era um pietismo de colocar o evangelho, o cristianismo, à disposição daqueles mais desfavorecidos. Além disso, envolveu-se na organização do trabalho missionário para a Índia. Então, a gente vê de que o pietismo fez significativas contribuições para o estudo das Escrituras. O racionalismo, já como uma posição filosófica, aceita a razão como uma única autoridade que determina as opções ou curso da ação de alguém. Durante vários séculos, o pensamento de Lutero, veja que Lutero estabeleceu a distinção entre o uso magisterial e o uso ministerial da razão. O uso ministerial da razão, ele se referia ao emprego da razão humana para ajudar-nos a compreender, a obedecer mais a Deus. Esse era o uso ministerial da razão que ele defendia. O uso magisterial da razão, ele se referia ao emprego da razão humana como juiz sobre a palavra de Deus. Então, ele rejeitava esse segundo pensamento, que era o uso magisterial da razão para empregar a razão como juiz sobre a palavra de Deus. Então, ele de forma nenhuma essa opção. Então, aí a gente vê mais à frente a hermenêutica. O liberalismo, que a gente já falou na aula passada, o racionalismo filosófico lançou a base do liberalismo teológico. Veja que a gente falou sobre o racionalismo, né, como posição filosófica, né, o uso da razão acima de todas as coisas, e aí o liberalismo essa mesma linha. Alguns autores diziam que várias partes desta podia ser que os graus inferiores, como detalhes históricos, contivessem erros. Outros escritores, como Schleiermacher, foram além, negando totalmente o caráter sobrenatural da inspiração, e muitos já não mencionavam a inspiração como processo pelo qual Deus guiou os autores humanos a um produto escriturístico que fosse a sua verdade. Pelo contrário, a inspiração referia-se à capacidade da Bíblia, produzida humanamente, de inspirar a experiência religiosa. Então, aí a gente vê que alguns alegavam tudo que não tivesse mentalidade instruída, que não fosse natural, deveria ser colocado de lado. Então, isso incluía doutrinas como a depravação, inferno, nascimento virginal de Jesus e, com frequência, até a expiação vicária de Cristo. Então, era utilizado, justamente colocado de lado, e também a gente vai mais adiante, só de Darwin e de Hegel, a Bíblia chegou a ser um registro de desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel e, mais tarde, da Igreja. Cada um desses pressupostos influenciou profundamente a credibilidade que os intérpretes davam ao texto bíblico. Então, foi colocado de lado
a seguinte pergunta: que é que Deus diz disso? E justamente mudada para o que é que o texto me diz a respeito do desenvolvimento da consciência religiosa desse culto hebraico. Veja que era muito colocado de lado. A neo-ortodoxia tenta fazer uma ponte entre o liberalismo e a ortodoxia. E o que acontece? Ele rompe com a opinião liberal de que a escritura é um produto de aprofundamento da consciência religiosa do homem, mas detém-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. O que os neo-ortodoxos acreditavam? Sustentam que Deus não se revela em palavras, apenas por sua presença. Quando alguém lê as palavras da Escritura e reage com a presença divina, ocorre a revelação. A revelação é num ponto histórico, o qual agora nos é transmitido nos textos bíblicos. Veja, eles não acreditavam que no momento que o Escritor Sagrado estava escrevendo o livro, ele não estava sendo inspirado. A inspiração vem na hora que as pessoas reagem à leitura dessa escritura. As ações ortodoxas sobre diversos problemas diferem das ortodoxas tradicionais. A tolerância não é no vocabulário ortodoxo. A gente vai ter muito, esse tem a infalibilidade ou inerrância das escrituras na disciplina interpretação bíblica. A introdução bíblica, ou seja, a escritura é vista como um compêndio de sistemas teológicos, às vezes conflitantes, acompanhados por diversos erros fatuais. As histórias bíblicas são vistas como mitos, não mitos pagãos, mas mitos bíblicos. Um desses é a criação, né? Sempre quando algo se faz uma interação entre o natural e o sobrenatural no registro bíblico, eles apontam como sendo mitos bíblicos. A criação, a queda, a ressurreição, visam apresentar verdades teológicas na forma de incidentes históricos. Então, aí a gente vê que a interpretação deles é totalmente levando para o lado de mito bíblico. Vemos também a nova que surgiu na Europa após a Segunda Guerra Mundial, emergiu basicamente da obra de Bultmann e foi levada adiante por Ernst Fuchs e Gerard Evelyn. Muito do que foi dito com vistas à neo-ortodoxia aplica-se também a esta. E baseando-se na obra do filósofo Mark Heidegger, né, eles dois, Fuchs e Evelyn, afirmaram que Bultmann não foi longe o suficiente. A linguagem, dizem eles, não é realidade, mas apenas uma interpretação pessoal da realidade. O uso que fazemos da linguagem é, pois, uma interpretação. Para ele, já não é a ciência que formula princípios pelos quais os textos podem ser compreendidos. É antes uma investigação da função hermenêutica da forma tal, e assim tem um raio de ação muito mais amplo e mais profundo. Então, a nova hermenêutica ela tem ainda um pouco da neo-ortodoxia, e vale ressaltar para questões históricas, mas finalmente a hermenêutica no cristianismo ortodoxo. Né? Durante os 200 anos ou mais, continuou a intérpretes que criam que a escritura representa a revelação que Deus faz de si próprio, de suas palavras e de suas ações à humanidade. No entender desse grupo tem sido procurar compreender mais plenamente o significado intencional do primitivo autor. Então, empreenderam-se estudos da história, da cultura, da língua, da compreensão teológica que cercam os primitivos beneficiários. E aí muitos estudiosos dedicaram sua vida e seus escritos para ampliar esse pensamento aqui. São a hermenêutica, alguns que eu gostaria de ressaltar, pelo menos dois, Meyer e Berkhoff, muito conhecido aí pelos manuais de hermenêutica. Gente, nós finalizamos